Será que uma ou outra relação vai se destacar trazendo maior disposição de comprar do que outra? E aí, obviamente, a hipótese do estudo, né, a hipótese do artigo é mostrar assim: olha, o quanto mais afetivo for, menos racional é a tua decisão. Porque mais motivada pelas questões afetivas será, né. E aí eles vão começar a testar isso. E aí o primeiro experimento que eles testam isso, eles fazem a seguinte manipulação: eles pegam um texto que a pessoa tem que ler aquele texto para ver em qual grupo ela vai se enquadrar, né, então qual seria o modelo relacional que ela vai se enquadrar. Aquele texto ela tá pensando em família, aquele texto ela tá pensando na classificação de autoridade, um chefe, por exemplo, ou ela tá pensando nos colegas de trabalho, que seria essa equivalência, ou ela tá pensando numa troca de mercado. Então o texto enquadrava a pessoa em o grupo específico que estaria vinculado com aquela pessoa, né. Depois disso, era solicitado que a pessoa, ela dissesse um objeto que ganhou deste grupo. Então, digamos assim, que o texto fosse, correspondente aos pais. "Ai, os seus pais isso, os teus pais aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o quê". Aí depois no final diga assim: "Tá, agora me diga, um objeto que teus pais te deram", tá. E aí a pessoa escrevia lá o objeto. Qual foi esse objeto? Escrevi o objeto. Qual foi o valor estimado desse objeto, né, quanto que tu acha que ele vale? E quanto um comprador racional pagaria por ele? E aí, é medida, né, a reação a uma proposta fictícia, ou seja, a angústia de receber uma proposta de vender aquele objeto. É solicitado que eles determinem um valor mínimo que eles estariam dispostos a pagar, para não ficar sem aquele objeto, para adquirir aquele objeto. E também se eles estariam dispostos a colocar esse objeto num leilão e quanto que eles pagariam para tirar este objeto do leilão. Então supomos que, o textinho ali foi sobre os teus pais, e que o objeto que os teus pais te deram foi, sei lá, um relógio da família. Eu lembro do que a minha mãe sempre falou de um relógio de bolso do meu avô, né, então que existia aquele relógio de bolso do meu avô, e que ele foi deixado de geração e que ficaria para o meu irmão esse relógio. E havia todo uma um afeto envolvendo aquele relógio, porque não era o relógio por si só, existia uma relação afetiva com aquele relógio. É nesse sentido, sabe. Aí quanto tu estaria disposto a pagar para, por exemplo, tirar esse relógio de um leilão? Ou quanto tu estaria será que tu estaria disposto a vender esse relógio? Que existe todo esse peso afetivo, né, e qual seria o valor mínimo que tu estaria disposto a vender? E aí olha que interessante, eles vão fazendo essas manipulações, né, e aí eles conseguem provar o que obviamente parece muito óbvio, mas que nós não percebemos isso na prática, e que por vezes nós podemos nos tornar míope em relação a uma determinada decisão. Quando eles fazem esses questionamentos em relação à disposição de vender, olha o preço que as pessoas que foram enquadradas no primeiro grupo, esse de família, né, que o nome técnico é compartilhamento comunitário, mas vamos dar o exemplo de família. Quanto que essa pessoa estaria disposta a pagar, utilizando esse exemplo, o relógio do avô, e quantos outros grupos estariam dispostos a pagar? "Ah, é um relógio aleatório só porque eu gostei? É um relógio que eu ganhei, do meu orientador? É um relógio que eu ganhei do meu amigo?". Então, a depender, né, do valor aí, quanto que eles estariam dispostos a vender o preço, e quanto que uma pessoa estaria disposta a comprar. E aí olha que interessante o resultado. O valor que a pessoa que tem o vínculo afetivo, exemplo, o relógio do meu avô, ela estaria disposta a vender aquele bem por $300 no caso, né. Mas ela acha que as pessoas comprariam só por 35. Então tu percebe a disparidade muito grande na disposição de vender, quanto eu aceitaria para vender este bem, versus o quanto eu acho que as pessoas pagariam por ele. Então é como se
a atribuição de valor, ela fosse uma atribuição de valor muito modelada pela questão afetiva. E isso faz com que muitas vezes nós sobrevalorizemos muito aquilo que é nosso. Principalmente se isso tiver um aspecto afetivo, principalmente se a relação envolta a esse bem for afetivo. E aí eu trago um exemplo muito claro disso e que eu julgo que nós precisamos pensar. Pensa que tu herdou uma casa e que a vida inteira tu foi criado nessa casa. Só que essa casa já tá, entre aspas, caindo aos pedaços, que essa casa ela já não tem mais uma estrutura interessante, que daqui pra frente ela só perde valor ao invés de ganhar valor, que ela precisaria de uma obra gigantesca para que tu conseguisse dar conta dela. E aí tu olha e diz assim: "Tá bom, eu vou aceitar vender essa casa. Eu vou aceitar passar por isso". E aí tu começa a vender, entre aspas, né, coloca no mercado para vender. Só que a tua disposição de vender essa casa é pelo um preço que nenhum comprador consegue perceber aquele valor que tu tá querendo vender. Porque o valor que tu tá querendo vender, ele não está simplesmente atrelado ao valor do bem. Ele tá atrelado a todo o peso afetivo que tu dá para este bem. É a casa onde tu viveu, é a casa da tua família, é a casa que tu tem recordações da tua infância. Então envolve tudo isso, né. E aí por vezes tu pensa assim: "Putz, eu precisava vender e tal, e não consigo". Tá, mas será que tu não está incorrendo no que nós chamamos de efeito dotação, que é um dos pilares básicos, né, de finanças comportamentais? Que é o valor que eu atribuo àquilo que é meu, e principalmente se tiver um aspecto afetivo envolvido, é muito maior do que o valor real. E aí por vezes pode ser que tu perca negócio, e aí por vezes pode ser que tu te agarre muito a um contexto que já não faz mais sentido, mas tu tá ali, porque aquilo é importante pra ti. E aí é como se tu tivesse atado naquela condição, sem poder fazer outras coisas, sem poder fazer outros projetos. Só que daqui a pouco o que tá acontecendo é que o peso emocional tá tão forte, que tá fazendo com que o resto, ou que com as possibilidades de negócio todas pareçam muito ruins. E isso serve pra casa, mas serve pra outras coisas. Eu vejo isso muito acontecendo e isso não é o que discute no artigo, tá, mas é que eu sempre busco trazer reflexões críticas em relação ao que nós estamos aprendendo, porque não basta tu ler um artigo e dizer assim: "Nossa, que legal o resultado desse artigo". Tá, mas como que eu amplio esse conhecimento para outras áreas da minha vida? E aí o que eu percebo em relação a outras áreas, saindo dessa questão de vender um imóvel, por exemplo, é na própria oferta de serviço. Tem muitas pessoas que sobrevalorizam aquilo que oferecem e não conseguem crescer. Um exemplo muito claro é o que nós fizemos na Plano A. Nós sabemos o valor do que nós entregamos, né, sempre que chegam novos clientes e nós conversamos com, pessoas de negócios que têm contato com outros contadores e tal, nós somos sempre muito elogiados pelo serviço que é oferecido. Para quem não sabe o que que é a Plano A, além de todo esse meu braço educacional de finanças comportamentais, nós temos um escritório de contabilidade, a Plano A Contabilidade, que tem um serviço especializado no atendimento de infoprodutores, e quem toca é o meu marido, o Guilherme, junto com o Matheus, que é nosso sócio, né. Então nós temos todo esse outro negócio para além de Jéssica Finanças Comportamentais, formação em finanças comportamentais, mentoria individual em relação a finanças comportamentais e todos esses braços. Então, nós temos mais esse braço de atuação. E nós começamos a Plano A, final de 2019, início de 2020, e quando nós entramos no mercado de infoprodutos, nós analisamos o mercado e nós olhamos e dissemos assim: "O que que nós entregamos um serviço fora da curva, assim, né, é um serviço que é muito interessante. Ok, só que ninguém nos conhece, ninguém sabe quem nós somos, ninguém nunca ouviu falar do Guilherme em 2020. Ninguém sabe que o Guilherme tem uma expertise em relação ao mercado.
Como que nós nos tornamos conhecidos? Bom, vamos entrar no mercado com um ticket menor, mesmo que seja um ticket que não corresponda ao valor do que nós estamos entregando, e ao longo do tempo, ganhando mais capilaridade, fazendo com que mais pessoas nos conheçam, aí sim nós vamos aumentando o nosso ticket até chegar num ticket que efetivamente corresponde ao que nós entregamos. Só que entende que para fazer isso tu tem que te despir exatamente desse aspecto afetivo. Porque tu olha para o que tu faz e tu diz assim: "Poxa, mas eu me dediquei muito para fazer isso que eu", isso não é me dar o devido valor. Só que por vezes, a busca imediata pelo valor que tu tens, nunca vai permitir que tu chegue a ter efetivamente o resultado coerente com o teu valor, porque tu não tá te permitindo iniciar, porque tu não tá te permitindo dar o primeiro passo. Para primeiro ter um conhecimento, uma visibilidade, para primeiro saberem quem tu é. Eu sempre digo, né, confiança não é uma coisa que tu possa pagar para ter. Confiança é uma coisa que se conquista. E se você entregar tudo aquilo que você sabe que você entrega, o resultado vai vir. Mesmo que no início tu tenha a sensação de que tu tá cobrando menos do que tu deveria. E aí, óbvio, né, eu tô dando esse relato, porque nós vivemos isso. E hoje nós temos um ticket médio que é, sei lá, 10 vezes mais do que quando nós começamos. Acho que não chega a 10 ainda, mas 8 com certeza. Então, isso foi uma caminhada. Só que provavelmente se nós não tivéssemos nos disponibilizado a entrar no mercado com um ticket menor, nós nunca teríamos tido a capilaridade de atingir mais pessoas, do mercado nos conhecer, do mercado ver o nosso valor e dizer assim: "Vale a pena pagar mais para eles, vale a pena pagar mais para eles". Talvez se não tivesse sido isso e nós tivéssemos sido arrogantes a ponto de dizer assim: "Não, nós entregamos o melhor serviço, então o preço é esse". Aí a pessoa ia chegar e dizer assim: "Ok, mas quantas pessoas tu atende?". "Não, eu tenho um cliente". "Poxa, mas tu quer me cobrar esse ticket, tu tem um cliente? Qual é a evidência que eu tenho de que tu realmente entrega tudo o que tu promete, sendo que tu só tem um cliente?". Agora quando eu inverto, né, a pessoa olha e diz assim: "Bom, custo é baixo, vou aceitar o risco". Aí ele aceita o risco de contratar uma empresa que não tem tantos clientes. E aí ele vê que aquele serviço é muito mais do que ele tá pagando. E aí ele começa a falar para as pessoas: "Nossa, tu não tem ideia, eu pago tanto lá na minha empresa, mas sério, eles são fora da curva, fora eu pago tanto na minha contabilidade, eles são muito fora da curva, eles entregam muito valor". E aí começa a vir cliente. E aí, ao longo do tempo, tu vai ganhando maturidade, vai subindo os preços aos poucos até chegar num ticket que tu julga que é o que realmente te dá o teu valor. Claro que isso é uma estratégia de negócio, né, não significa que todos os negócios, vão funcionar desta forma e devem funcionar dessa forma. Mas eu acho que vale a reflexão, a partir do que nós estamos discutindo aqui, de que tu nunca vai começar profissionalmente ganhando aquilo que tu julga que é teu valor. Eu vejo isso nos processos de seleção também na Plano A, isso não serve só para negócio, mas serve para também tu, no momento que tu vai galgar um cargo, seja ele qual for. Eu vejo as pessoas querendo estar num cargo aqui, ó, mas eu como empresa, eu olho para aquela pessoa e pergunto: "Quanto de experiência e resultado tu já tens para me provar que tu vale este salário?". Aí a pessoa olha e diz assim: "Não, eu nunca cheguei aí. Eu não tenho resultado para te mostrar". Mas eu vou entregar. Aí eu como empresa olho e digo assim: "Muito arriscado correr o risco. Não tenho nada, não tenho evidências que me provem que aquilo que ela está me dizendo é válido". Tá, Jéssica, então qual é a estratégia? Como já aconteceu aqui.
Eu já fiz seleção que a pessoa me olhou e disse assim: "Não tem problema, eu aceito a proposta que vocês estão me mostrando, porque em pouco tempo eu vou crescer, vocês vão ver o valor que eu tenho". E aí, o crescimento é rápido, mas só existe o crescimento porque a pessoa, ela tinha confiança de que: "Eu me garanto, eu vou entregar, e ao entregar eu vou crescer". "Ah, Jéssica, mas pode acontecer que na empresa eu entregue tudo e eu não cresça". Troca de empresa se tu te garante. Troca de empresa. Conversa, senta, expõe. Se tu não fores galgando esse crescimento mesmo mostrando resultado, troca de empresa. Mas precisa haver evidência. Não queira ser um diretor sem nunca ter sido um assistente. Não queira reconhecimento antes da entrega. E isso acontece muitas vezes por causa dessa questão afetiva. É quase que um compartilhamento comunitário teu contigo mesmo. Tu olha pra ti e diz assim: "Mas eu tenho um valor muito grande". Tá, mas tu tem que mostrar esse teu valor e conquistar o teu espaço. Ninguém vai te dar esse espaço de graça. E eu julgo que esse uma reflexão interessante de nós tirarmos desse estudo, sabe. Porque eu vejo muitas pessoas não crescendo, não porque elas não teriam condições de crescer, mas porque elas não têm humildade de olhar e dizer assim: "Eu estou afetivamente muito envolvida comigo mesmo, então eu estou me sobrevalorizando sem ter as evidências necessárias para isso. Então eu vou começar, eu vou mostrar meu valor, e eu vou exigir aquilo depois de ter mostrado meu valor". Então isso é um movimento, sabe, que eu julgo que ele é muito importante para o crescimento. Falar nisso, eu tenho que gravar um podcast sobre quais foram as decisões que me fizeram chegar até aqui. Achei muito interessante essa pergunta, me fizeram essa pergunta na caixinha, né. "Jéssica, quais tu acha que foram as tuas decisões que te trouxeram ao lugar que tu está?". E eu julgo que essa foi uma delas. Essa foi uma delas. Eu primeiro sempre mostrei o meu valor, antes de exigir o resultado. Então, por exemplo, na universidade que eu trabalhava, né, na faculdade que eu trabalhava, eu assumi coordenação, assumi as atividades da coordenação, antes de ter o título de coordenadora. Eu já era coordenadora. Não tinha como não me darem aquela posição, porque eu já fazia aquela posição sem ganhar por ela. Então eu sempre fiz antes de receber, sabe. E eu acho que isso foi uma das coisas que me fez chegar até aqui. E essa discussão dos esquemas relacionais, sejam eles na família, sejam eles afetivamente com as nossas próprias ofertas de serviço, eu julgo que isso é interessante de nós pensarmos. Mais uma vez, não que tu vai te prostituir, não é isso, de forma alguma, né. Mas eu acho que, principalmente a juventude de hoje, ela espera primeiro ter, para depois fazer. E eu julgo que não é aí o caminho. Eu julgo que o caminho é primeiro tu faz e depois tu exige. E essa reflexão saiu exatamente desse estudo, que não tem diretamente a ver com isso, mas quando nós olhamos ali, né, um preço de suposição de venda de 300 pra quando tem um vínculo afetivo, exemplo, ganhei o relógio do pai, 300. Agora quando aquilo é só uma relação de negócio, né, de preço de mercado, ao invés de uma percepção e uma disposição de vender de 300, ela cai pra 50. Então olha a diferença. Se eu tô falando de um aspecto afetivo, 300, disposição de vender. Se eu tô falando de um aspecto único e exclusivamente utilitário, qual é o uso desse relógio, 50 à disposição de vender. Então é uma diferença muito grande, para ver o quão esse aspecto psicológico envolve na tua disposição de pagar por algo, ou na tua disposição de vender algo que é teu. E o teu serviço, a tua mão de obra, é uma coisa tua. E por vezes o que acontece é que a tua disposição de vender aquilo está num preço muito mais elevado do que estão disposto a pagar. E aí tu não tá achando um acordo nunca.
Então começa às vezes com menos, mostra teu valor, que daí sim tu vai ganhar esse reconhecimento. Então não é uma coisa que tem diretamente a ver com o estudo, mas é uma reflexão que eu tirei, e espero que essa reflexão também faça com que você pense diferente e talvez, né, consiga resultados que você ainda não está conseguindo do ponto de vista financeiro, porque é o que eu sempre menciono, teu resultado financeiro é uma resposta do teu comportamento, sempre. "Jéssica, como é que eu ganho mais?" Olha para o teu comportamento. Olha para o teu comportamento. Para que ganhe mais, para que tenha mais reconhecimento financeiro, para que tenha mais renda, o teu comportamento está diretamente atrelado a isso. Não fique achando que o mundo te deve. Entrega, que tu vai receber.